Boa tarde, queridos. Tudo bem? Olha só, a prof tá de look novo hoje para gravar essa aula para vocês. Sabem por quê? Porque mudou o mês. Ontem acabou o mês de março. Eu deixei para tirar a folhinha aqui junto com vocês. Acabou-se o mês de março. Olha só quantas aulas nós tivemos, um montão. E começou o mês de abril. Hoje é o dia 1º de abril. Sabiam que é o dia da mentira? Tomem cuidado, porque muitas pessoas gostam de fazer brincadeiras no dia de hoje. Vou até marcar aqui. Então, como mudou o mês, nós também precisamos mudar o nosso painel dos aniversários. Então, a prof vai aproximar aqui a câmera, porque nós vamos nos despedir da fotinho do Arthur, que já fez aniversário. E nós cantamos parabéns, fizemos um vídeo bem legal para ele. E também vamos trocar a plaquinha do mês de março. Porque agora mudou o nome do mês. Agora nós estamos em abril. No mês de abril, nós temos 2 pessoas que fazem aniversário na nossa turma. Uma delas é a nossa coleguinha Sofia. A Sofia vai fazer aniversário. E a outra pessoa que faz aniversário no mês de abril é a Prof. Cléo. A Prof. Cléo tá de aniversário bem pertinho já. Então, eu vou ficar aqui, vou escolher um bolo para mim. Coloquei aqui. Então, no dia do meu aniversário, não se esqueçam de cantar parabéns para mim. E para a Sofia também, no dia do aniversário dela. Agora, nós vamos dar seguimento à nossa aula. Porque hoje nós vamos ouvir uma história bem legal, tá? Então, vamos nos preparar para ouvir essa história. Peraí, só um pouquinho que tá tocando meu telefone. Eu vou ter que parar a aula para atender, mas eu já volto. Espera aí. Galerinha do Jardim Auxiliadora, eu sou a Dona Coelha e estou passando aqui para saber se vocês estão preparados para me esperar aí na casinha de vocês domingo. Gente, tô chocada! Foi o coelho! Ele avisou! Acabou de me ligar! Avisou, fez até chamada de vídeo! Será? Ele ligou para vocês também? Ai, fiquei muito curiosa. E ele disse pra gente ficar bem legal, porque ele vai vir no domingo. Ai, que eu tô tão feliz. Então, vamos seguir a nossa aula agora, porque essa história que eu trouxe também é de coelhos. Mas é a história de um coelho que não tem orelhas. O coelho sem orelhas. Olha só, ele tem rabinho, ele tem patinhas, tem topinho, tem dentinho, tem olhinho, mas não tem orelhas. Será que a gente vai poder chamar ele de coelho careca? Acho que não. Quem escreveu a história do coelho sem orelhas foi o Klaus. E quem desenhou foi o Till. Este é uma história que não é brasileira, tá? Então, ela foi traduzida. A prof vai chegar aqui um pouquinho mais para trás para deixar o coelho aqui, para que vocês consigam acompanhar essa história do senhor coelho sem orelhas. Existem coelhos de todos os jeitos. Coelhos com orelhas largas, com orelhas finas, com orelhas compridas, com orelhas curtinhas, com orelhas quadradas, com orelhas redondinhos e até com orelhas dobradas. Mas também existe um coelho que não tem orelhas. Mas ele não dá bola para isso, não. Sabem por quê? Porque o coelho sem orelhas, ele sabe correr igual os outros coelhos. Ele corre para lá, ele corre para cá, ele
pula bem alto, tão alto, tão alto, tão alto que a gente nem enxerga. Ele sabe fazer tocas. Ele sabe comer uma super cenoura bem gigante, rapidão. Ele sabe brincar de esconde-esconde. Quando ele brinca de esconde-esconde, ele sempre ganha. Porque o coelho sem orelhas fica sem aparecer. E eu, se eu brincar de esconde-esconde com ele, a minha orelha sempre vai aparecer. Então, ele sempre vai ganhar a brincadeira do esconde-esconde. Apesar de tudo isso, os outros coelhos nunca querem brincar com ele. Ele fica muito triste com isso. Porque os outros acham que ele é tão diferente que só porque ele não tem orelhas ele não pode brincar. Nem a malvada da raposa quer correr atrás dele. Porque ela diz assim: ai, eu só gosto de correr atrás de coelhos que têm orelhas. Ele fica muito chateado com isso. Nem a raposa, que adora comer um coelhinho, quer saber dele. Ele vive sozinho. Na pracinha, não tem graça brincar sozinho. Ninguém consegue se embalar, ninguém vem para se embalar com ele. Como ele vai se embalar? Mas, certo dia, o coelho ouviu um barulho na sua porta. Quando ele abriu a porta, ele encontrou um ovinho. E ele não sabia de quem era esse ovo. Então, ele saiu pela floresta, encheu a floresta de cartazes. Neste cartaz, nessa foto que ele colocou nas árvores, tinha a foto de um ovinho. E ele dizia assim, ó: procura-se o dono. Porque ele queria saber quem era o dono daquele ovo. Mas aí ele foi para casa, foi pro banheiro, gente. Ficou esperando o telefone tocar. E o telefone não tocou. Aí ele foi lá na loja do vendedor, né, no setor de achados e perdidos, e também não achou. E o vendedor ainda riu dele, disse: ah, se eu achar um par de orelhas eu te ligo. Que vendedor malvado falar assim do nosso pobrezinho, do nosso amiguinho tão fofinho que ele é. Então, como o coelho sem orelhas é muito inteligente, ele pensou: vou fazer uma pesquisa na internet. Foi lá e foi pro Google. Foi perguntar pro Google de quem poderia ser aquele ovo. Nem o Google sabia. Então, ele começou a cuidar do ovo. Ele dava colinho pro ovo, ele contava história pro ovo, ele dava banho no ovo, ele ensinou o ovo a decorar casquinhas. Ai, eles assistiam filmes juntos, ele botava o ovo para dormir, ele levava o ovo para fazer acampamento, ele levava o ovo para escalar montanhas. Só que o ovo foi crescendo e ele já nem conseguia mais carregar o ovo de tão grande que o ovo estava. Aí um dia ele estava com o ovinho na mão e o ovo caiu. Quando o ovo caiu, vocês ouviram o barulho do ovo caindo? O ovo se quebrou. O coelho sem orelhas ficou muito preocupado. O meu ovinho quebrou. E agora? O que eu vou fazer? Então, ele ficou pensando: quando os bichinhos nascem dos ovos, eles são muito pequenininhos. Então, ele nem vai se importar se eu não tiver orelhas. Tomara que ele goste de mim. Quando ele foi lá ver o que tinha saído de dentro do ovinho dele, adivinha, ele achou que era um bicho sem orelhas. Será que era outro coelhinho sem orelhas? O que será que saiu de dentro do ovo? Aí, ele viu que de dentro daquele ovo saiu um pintinho com umas orelhas muito compridas. Olha o tamanho dessas orelhas desse pintinho. Então, o senhor coelho sem orelhas agora tinha um pintinho com orelhas muito compridas. É claro que os outros amigos dele começaram a rir dele, mas ele nem se importou.
Porque agora ele tinha um amigo que gostava dele do jeito que ele era. O pintinho piava, piu, e abraçava ele, piu, piu, e abraçava ele de novo. Eles eram muito carinhosos um com o outro. Só tinha um problema. Porque agora, na hora de brincar de esconde-esconde, ninguém achava o coelho sem orelhas. Mas todo mundo enxergava onde que o pintinho estava escondido. Que coisa linda essa história! Então, a gente não pode excluir quem é diferente, porque nós não somos iguais. Tem alguns de nós que usam óculos, tem uns que têm cabelo comprido, tem uns que são magrelos, tem uns que são gordinhos, tem uns que são altos, tem uns que são baixinhos. Então, a gente tem que ser amigo de todo mundo para ser feliz igual o coelho sem orelhas e o pintinho de orelhas. Que legal, gente! Agora, sabe o que a gente vai fazer? Vocês viram que na história do coelho sem orelhas, ele ensinou o pintinho, o ovinho dele, a enfeitar casquinhas de ovos? Então, a prof mandou, aí na sacolinha de atividade de vocês, a prof mandou só 2 casquinhas, que foi o que ela conseguiu juntar. Mandou também, botei dentro do copinho para não quebrar as casquinhas. Mandei também um pouquinho de tinta, 2 corzinhas de tinta. Se vocês tiverem outras corzinhas em casa, vocês podem usar. Mandei também 2 forminhas de brigadeiro. Por quê? Porque depois que vocês pintarem as casquinhas e elas secarem a tinta, a mamãe pode colocar ou carrapinha, algumas pessoas chamam de cri-cri, né? Ou pode colocar balinha, ou pode colocar docinhos. Aí fecha a boquinha do ovinho e aí vocês podem fazer caça aos ovos. Vai ser muito divertido. Aqui em casa nós vamos fazer. E tenho certeza que vai ser muita diversão. Então, depois que vocês pintarem as casquinhas, o legal é colocar elas para secar assim, ó, penduradinhas em alguns palitos ou em algum talher que a mamãe coloque na boquinha de um copo, porque daí a casquinha fica secando bem direitinho, tá bom? Então, a prof quer ver muitas casquinhas coloridas. Se quebrar a casquinha, não tem problema, porque ela é muito fragilzinha. Isso é importante para que vocês trabalhem também essa leveza da mãozinha, porque às vezes a gente vai segurar e aperta e a casquinha quebra. Por isso que tem que segurar a casquinha com cuidado. Vocês podem até colocar ela assim no dedinho de vocês para pintar com o pincelzinho, bem suave, para a casquinha não se quebrar. Tá bom, meus queridos? Eu aguardo as fotinhos dessa atividade e a prof também vai compartilhar esse livro com os pais lá no nosso grupo. Assim, vocês podem contar essa história para muitos outros colegas, muitas outras pessoas da família, os primos, até para a vovó dá para contar, tá bom? A prof deseja para vocês um abençoado feriado de Páscoa, que vocês tenham muita paz e tranquilidade junto com as suas famílias, que se divirtam na caça aos ovos, que cantem bastante com os coelhinhos que nós fizemos ontem. Quem quiser fazer outro coelhinho sem orelhas pode fazer. Olha só, aqueles que nós fizemos ontem estão aqui. Olha quantos coelhos a prof tem! Tomara que todos eles me tragam ovinhos de Páscoa. Tá bom, amores? Um grande beijo para vocês e até segunda-feira.